Boa noite, irmãos. Sejam muito bem-vindos à nossa reunião online da Sala Chico Xavier de Estudos Espíritas. Vamos fazer a leitura do nosso livro Agenda Cristã pelo Espírito André Luiz Francisco Cândido Xavier. Mais além. Não basta que sua boca esteja perfumada. É imprescindível que permaneça incapaz de ferir. É importante que suas mãos se mostrem limpas. É essencial, no entanto, verificar o que fazem. Bons ouvidos são certamente um tesouro. A justiça divina, porém, desejará saber como você ouve. Excelente visão é qualidade louvável. Todavia, é interessante notar como você está vendo a vida. Possuir saúde física é reter valioso dom, mas é necessário considerar o que faz você do corpo sadio. Raciocínio claro é virtude. Entretanto, é imperioso observar em que zona mental está você raciocinando. Bela imaginação é trazer consigo maravilhoso castelo. Convém reparar, porém, com que imagens você povoa o seu palácio interior. Grande emotividade é característico de riqueza íntima. Contudo, é preciso saber como gasta você as emoções. Possibilidades de produzir intensamente são recursos preciosos. No entanto, é imprescindível conhecer a substância daquilo que você produz. Capacidade de prosseguir vida fora, lepidamente, é uma bênção. Não se esqueça, todavia, da direção que seus pés vão tomando através dos caminhos. Vamos agradecer a Deus por mais essa oportunidade, por mais esse dia com vida, com saúde, com paz, com harmonia. Que essa luz envolva todos nós, encarnados e desencarnados, nossos lares, os irmãos que estão em nossos pensamentos, os irmãos que estão em dificuldade, nas ruas, nos hospitais, nos asilos, nos orfanatos, nos presídios, os nossos irmãos suicidas, que a espiritualidade amiga envolva, dê muita luz, sabedoria, discernimento para todos nós. Auxilie e ampare os nossos governantes para que possam auxiliar os que deles dependem. Muita luz, muita paz, muita harmonia para todos nós, Senhor. Nós precisamos muito. E que sejamos aquele farol, aquele pontinho de luz que possa iluminar quem estiver ao nosso redor, Senhor. Dai-nos força, dai-nos muito discernimento, Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. E dando procedimento, eu vou chamar a nossa irmã Marcele, que fará o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, itens 5 e 6, parábola do semeador. E na prece final, nosso irmão Romário. Muita luz e muita paz para todos. Graças a Deus. Boa noite, Sala Chico. É um prazer estarmos reunidos aqui esta noite, João Miguel e eu, para conversarmos sobre o tema desta noite, da exposição desta noite, que é a parábola do semeador. Nós encontramos essa parábola em diversas passagens no Evangelho, inclusive no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, itens 5 a 6, que é o que nós vamos tratar especificamente esta noite. E a parábola do semeador, ela é conhecida como a parábola das parábolas. Caibar Schutel nos orienta o porquê. Né? Ele diz que a parábola do semeador é a parábola das parábolas. Não é, filho? Porque sintetiza os caracteres predominantes de todas as almas, ao mesmo tempo que vai nos ensinar a distinguir cada uma delas, pela boa má vontade que recebem as novas espirituais. Você não acha isso, filho? O que o Caibar Schutel está ensinando pra gente com isso? O Caibar Schutel está dizendo assim pra gente: olha, a parábola do semeador, ela concentra todas as informações necessárias para que nós consigamos identificar em cada uma das almas o que predomina nelas. E assim a gente vai aprender a distinguir as características entre elas de acordo com a boa ou má vontade que vão receber as novas espirituais. É isso que Caibar Schutel está dizendo pra gente, entendeu, filho? Você vai soltar o cabelo da mamãe agora. E o que nos diz a parábola do semeador? Eu peguei diversos trechos, palavras-chave
da parábola do semeador para que nós possamos trabalhar e compreendermos o que são esses caracteres chaves para compreender e identificarmos as diferenças de cada uma das almas. João Miguel não conhece ainda a parábola do semeador, ele vai conhecer agora, que a mamãe vai falar ela para João Miguel, para a Sala Chico, para a gente destacar as palavras-chave, aquelas que identificam os caracteres das almas que Jesus nos ensina a identificar a partir da parábola do semeador. A parábola do semeador. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia, e falou-lhe muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu entre os pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E a outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça, no Evangelho de São Mateus, capítulo 13, versículos 1 a 9. João Miguel, você conseguiu identificar quais são os caracteres que vão nos ensinar a identificar os tipos de alma e a gente conseguir reconhecê-las durante a parábola do semeador? Filho, você não conseguiu? Puxa vida, a mamãe vai ajudar então. Então, quais são esses caracteres? Quais são as palavras-chave que nós podemos encontrar na parábola do semeador que vão nos auxiliar nesta compreensão e na distinção dos diferentes tipos de alma? E nesse caso da parábola do semeador, de acordo com o que nos orienta Caiba Schutel, é até um pouco mais interessante nós percebermos não só a utilização dessas palavras e não só esse aspecto de identificação das características das almas, porque Jesus ele fala para cada tipo de pessoa, mas a gente vai perceber o quanto Jesus é didático, o quanto Jesus é pedagógico, o quanto Jesus nos ajuda a ajudar, não só nos ajuda a aprender, mas Jesus nos ensina a ajudar. E é uma das coisas mais bonitas que eu acho que a gente tem nessa parábola, não só o simbolismo, né, que representa cada um dos solos onde as sementes caem, mas como Jesus tem a capacidade, de acordo por ser esse espírito tão elevado, de nos ensinar a ensinar. E é um pouco desse aspecto do ensinar a ensinar, desse aspecto pedagógico de Jesus, que eu gostaria de me deter de uma forma mais profunda nesta noite. Então, filho, não me enrola. Quais são os caracteres dessas almas que Jesus nos ensina a identificar? Ele vai falar, a gente vai usar algumas palavras-chave para falar sobre isso. Nós separamos. Naquele dia, ele está falando sobre quando nós devemos começar a nossa jornada. Mais à frente, eis que o semeador saiu a semear. Ele está nos falando como isso deve ser feito. Já que o indivíduo é semeador, ele foi exercer a sua atividade que ele faz com plenitude, com domínio. E fala mais à frente sobre os tipos de solo em que as sementes caíram, que essas sim vão representar os tipos de alma, os tipos tanto no aspecto moral quanto no aspecto intelectual para receber essa boa nova do Evangelho. E ele fala que caiu ao pé do caminho, caiu entre pedregais, a outra caiu entre os espinhos, e qual é a última? A última caiu em boa terra e deu fruto. Então isso tudo está representando o estado intelectual e moral de cada um. Por isso que é importante, quando a gente está falando, quando ele usa esse simbolismo da semente e dos tipos de solo em que essas sementes caíram, nós temos que reconhecer o tipo de solo que nós estamos plantando para que nós possamos utilizar tanto as ferramentas necessárias quanto a semente adequada para cada tipo de lugar que nós estamos trabalhando, porque senão as sementes não vão germinar. Sobre esses tipos de solo, quando a gente fala sobre as sementes que caíram ao pé do caminho, a gente está falando sobre as formações mentais, sobre os indivíduos
que eles vão simbolizar as pessoas que permanecem à margem das orientações espirituais que chegam durante a sua caminhada. Então, quando fala as sementes caíram ao pé do caminho, fala sobre essas pessoas que estão ainda distantes durante as orientações espirituais, que ainda não estão próximas dessas orientações espirituais, essas orientações não chegam até eles. Mais pra frente, ele fala sobre as sementes caíram entre os pedregais. Pedregais. Esses pedregais representam aquelas as formações que estão solidificadas, que estão cristalizadas em todos nós, espíritos imperfeitos, mas que ainda precisam ser removidas e desfeitas para que a gente possa reconhecer as verdades imortais para a nossa melhoria moral. As sementes que caíram entre os espinhos vão representar aqueles que ouvem a palavra divina, comparam com as coisas materiais e decidem pelas coisas materiais por parecerem um caminho mais fácil. Bem, aqui é mais fácil, vou ficar por aqui. Então isso representa esse tipo de indivíduo que, apesar de ouvir, apesar de reconhecer, ainda vai optar. Tem gente assim, filho. Nós somos espíritos imperfeitos, por isso que a gente ainda cede a esses apelos materiais. E por fim, a semente caiu na terra, na boa terra, e deu bons frutos. A semente que caiu nesse terreno fértil e que foi semeada, ele tem uma comparação que está relacionada ao amadurecimento para a receptividade do Evangelho, quanto que o indivíduo está maduro para receber o Evangelho. Então, Jesus reconhece que alguns espíritos, que alguns indivíduos têm mais maturidade para reconhecer as chamadas do Evangelho. E nesse reconhecimento de cada solo, Jesus vai falar para cada indivíduo de acordo com as suas necessidades. Aí que entra o aspecto pedagógico de Jesus. Jesus, ele falava por parábolas justamente por isso, para que pudesse facilitar a compreensão, facilitar a comunicação. E a gente facilita a comunicação para que cada indivíduo possa apreender. O objetivo de Jesus não era só poder falar, era através de seus exemplos e de suas palavras, permitir que cada um de nós pudesse apreender as boas novas e assim trabalharmos no nosso progresso moral e individual. E quais são esses princípios da aprendizagem de Jesus? Jesus, ele foi o pedagogo da humanidade. Ele nos trouxe os princípios eternos da educação com amor. Era educação com amor. Ele nos ensinava através das parábolas, através das suas palavras e através das suas atitudes. Um espírito completo, puro e eterno como Jesus, nos dava essa possibilidade, nos dá essa possibilidade, nos brinda com essa possibilidade. E quais são esses princípios da aprendizagem? São 10 que a gente pode listar. De repente a gente pode encontrar um pouquinho mais, mas no momento nós listamos 10. O princípio da aprendizagem de Jesus é o seguinte, o primeiro deles, deve se alicerçar no valor da pessoa humana, deve estar baseado no que a pessoa vale, no quanto o indivíduo é precioso e único. O segundo, toda aprendizagem se dá no tempo e é cumulativa. Toda aprendizagem ocorre durante toda a existência e ela é acumulativa, ela vai se acumulando de acordo com o tempo. O terceiro princípio, o processo ensino-aprendizagem tem como fonte o indivíduo e a sua situação histórico-cultural. Então, esse processo de ensino e aprendizado que Jesus nos trabalhava durante a sua existência na Terra, se baseava na situação de cada um, no seu histórico, e ele aproveitava a história de vida daquele indivíduo, o conhecimento daquele indivíduo e o grau evolutivo daquele indivíduo para que ele pudesse se comunicar de forma adequada. E isso é muito importante. Nós devemos usar a nossa humildade para conseguirmos nos comunicar de acordo com aquela pessoa que nos ouve. Não adianta eu simplesmente falar com palavras muito elaboradas se a pessoa que está ouvindo, as pessoas que estão ali para ouvir, não estão preparadas para aquele tipo de comunicação, por falta de oportunidade, por diversos motivos. Mas nós temos que ter essa consciência da maneira que nós falamos, o que nós falamos, porque devemos ter esse parâmetro, o histórico do indivíduo e seu conhecimento, para que nós possamos sim trabalhar esse princípio de ensino-aprendizagem colocado por Jesus. O quarto princípio, a aprendizagem deve se basear na descoberta pessoal,
concreta a partir da reflexão em profundidade. É trabalhar com a experiência da pessoa. Você reconhece aquele indivíduo e você, a partir daquela experiência, se ele está entre pescadores, ele vai falar, usar as metáforas sobre pesca. Se ele está entre semeadores, se ele está entre agricultores, ele vai utilizar a metáfora de agricultores. É nós nos apropriarmos da realidade daquele indivíduo e, a partir daí, permitir que aquela pessoa, a partir das suas descobertas pessoais e a partir da prática, ela tenha uma reflexão mais profunda daquilo que está sendo dito, daquilo que está sendo comentado. O quinto princípio da aprendizagem, a aprendizagem deve se evidenciar na vivência, na demonstração, no comportamento que denota transformação interior. Então ele está dizendo que essa vivência do indivíduo que deseja ensinar, ela é fundamental para esse processo de ensino-aprendizagem, porque é através da vivência, da demonstração e do comportamento que vão demonstrar essa transformação interior. O sexto princípio é reconhecer o erro. É reconhecer que o erro é parte de um processo de aprendizagem e deve ser transformado em estímulo para o crescimento. É compreender que aquela pessoa, todos nós somos indivíduos imperfeitos, somos espíritos imperfeitos e capazes de errar. Mas dentro dessa capacidade de errar, nós somos capazes de acertar. E nós devemos investir nessa capacidade de cada um acertar. Nós não devemos nos ater simplesmente ao erro, apontar o dedo e dizer você errou, você falhou, olha, você falhou nesse momento, mas a gente pode trabalhar junto para o seu progresso. É isso que é compreender o erro, é você encontrar no erro um degrau para a evolução do indivíduo. O sétimo princípio, o ambiente de respeito e confiança é fundamental para a aprendizagem. Nós devemos criar um elo de ligação, né, filho? Um elo de ligação, um elo de respeito para que esse processo de ensino-aprendizagem possa ocorrer. O oitavo princípio, a coerência e o modo de ser do mestre são igualmente elementos fornecedores de aprendizado. Ele não trabalhava só com a retórica. O modo de ser e como esse modo de ser era coerente com o que ele dizia são fundamentais para essa aprendizagem. Então ele ensinava através dos exemplos, e esses exemplos eram coerentes, os exemplos de suas atitudes eram coerentes com aquilo que ele falava, com o que ele ensinava. O nono princípio, o mestre é um aprendiz completo, e um aprendiz completo é um mestre potencial. Ele está dizendo que todos nós podemos nos tornar mestres, todos nós podemos aprender, somos aprendizes e podemos ser mestres nessa nossa trajetória. Por fim, o décimo princípio, toda aprendizagem significativa é aquisição para o espírito moral. Essa aprendizagem significativa é um conceito da pedagogia também, que diz assim, olha, o aprendizado tem que fazer sentido para aquele indivíduo, para que ele tenha significado. Então, trabalhar a partir da realidade que nós falamos lá atrás, filho, trabalhar a partir da realidade de cada um, para que nós possamos alcançar o estado de troca adequada e assim esse indivíduo possa realmente adquirir e se aprimorar como indivíduo, para que essa sua escalada como espírito imortal possa ser relevante. Nesse processo a gente entende que essa aprendizagem significativa ela vai ser cumulativa para esse espírito imortal. Jesus ainda tem quatro princípios norteadores dos ensinamentos de Jesus, que são baseados no crescimento pessoal, na valorização do contato pessoal, na relação teoria e prática e na construção da felicidade na vida eterna, iniciada na construção do reino de Deus na própria vida terrena, através do cumprimento da lei de justiça, amor e... Então, João Miguel, o que esses princípios vão nos ensinar? Vamos ajudar o pessoal da Sala Chico? Vamos nos ajudar para a gente tentar entender o que esses princípios nos auxiliam? Esses princípios vão nos auxiliar em quê? Esses princípios eles vão auxiliar a compreender não só aquilo que nós falamos lá no começo, sobre a importância dessa relação ensino-aprendizado. O quanto que Jesus se preocupava em nos ensinar a ensinar e não só nos ensinar a aprender.
Ele não queria que nós só aprendêssemos, Jesus nos auxilia a trabalhar como divulgadores da Boa Nova, sempre em cumprimento da lei de justiça, amor e caridade. Que nós tenhamos sempre essa busca para que haja relação entre o que nós falamos e o que nós praticamos. Quantas vezes nós nos damos conta que nós perdemos a paciência, que nós agimos com egoísmo, porque nós ainda somos espíritos imperfeitos, a gente deve compreender isso. E nesse sentido, a gente deve sempre buscar fazer essa autocrítica, essa autorreflexão, para que possamos viver teoria e prática, para que nós possamos valorizar o contato com o indivíduo, para que nós possamos crescer pessoalmente e auxiliar que o outro possa crescer também. Filho, vamos nos despedir do pessoal da Sala Chico, vamos agradecer a oportunidade de estarmos reunidos. Eu agradeço a oportunidade, João Miguel está aqui, está agradecendo também. Dá tchau para todo mundo, fala boa noite, Sala Chico. Daqui a pouco eu quero dar um abraço em todo mundo. Tá bom? Uma ótima noite, que fiquemos todos com essa oportunidade que Jesus nos dá de aprender a aprender e aprender a ensinar. Que o saibamos nos inspirar pela conduta perfeita de Jesus. Que Ele seja sempre a nossa inspiração. Graças a Deus. Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, esteja com todos. Estamos chegando a o final de mais uma reunião virtual, né? E nesse momento vamos fazer o nosso encerramento fazendo a prece final, né? Vamos pensar em Deus, em Jesus Cristo, né? Fechar nossos olhos, né? E agradecer a Deus por mais essa oportunidade de que tudo que aqui ouvimos nessa noite, né, possamos colocar em prática no nosso dia a dia, né? Que a Tua presença, meu Deus, que a Tua presença, Senhor Jesus, possa nos auxiliar, né? Nos dando a coragem necessária para continuar, né? Tendo fé no futuro, fé em Ti, Senhor, fé em nós mesmos, né? E também agradecendo por tudo que tem nos dado, por todo o Teu amparo, por todo o Teu amor, né? Agradecer pela luz, né? pela nossa visão, agradecer por estarmos caminhando, Senhor. Agradecermos pela nossa respiração, pelo ar que respiramos, né? Pelo oxigênio. E também, Senhor, lhe pedindo por todo o planeta, por todos os nossos irmãos, né? Que nesse momento se encontram em luta, né? Que continua sobrevivendo, né? Nossos irmãos que estão em dificuldade nesse momento, que estão doentes, nossos irmãos que estão desencarnados, os seus familiares, que todos possam ser abençoados por Ti, que todos possam ser visitados, Senhor, por Ti, né? E que a Tua luz, que o Teu amor possa envolver a cada irmão nesse momento, aonde houver uma alma, um espírito, um ser, Senhor, em dificuldade, que possa ter um anjo a seu lado, auxiliando, né? Dando força, renovando o seu ânimo, a sua coragem para continuar. Muito obrigado, Senhor, por tudo, que assim seja, graças a Deus.